Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez em nosso canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Queremos apresentar-nos aos irmãos. Somos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lauro de Freitas. Temos como pastor presidente o nosso reverendo pastor Hugo Noival Santana e o vice-presidente o pastor Abimael Mota. Ali na congregação de Jardim Centenário, onde estamos congregando, o pastor local é o pastor Abimael Mota. Estamos na quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que estaremos estudando neste domingo. E o título da nossa lição é Dons de Poder. O texto áureo da lição de hoje está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 4 e versículo de número 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verdade prática, ela discorre da seguinte maneira: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demanda a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Vamos agora para a nossa leitura bíblica diária, versículo a versículo. Segunda-feira, meditação, o Evangelho de poder. Versículo, Romanos capítulo de número 1, verso de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Terça-feira, meditação, sinais e prodígios. Versículo e capítulo, Romanos capítulo de número 15, verso de número 19. Por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Quarta-feira, meditação, a excelência do poder de Deus. Versículo e capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quinta-feira, meditação, o poder de Deus em nós.
versículo e capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outro pelo poder de Deus. Sexta-feira, meditação, edificando a igreja mediante aos dons. Versículo e capítulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Sábado, meditação, demonstração de poder divino. Versículo e capítulo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está aí a nossa meditação diária, versículo a versículo. Estaremos agora fazendo o comentário da nossa lição. Primeiro tópico: o dom da fé. Subtópico é: o que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Vale observar que é necessário fazer uma distinção entre a fé como dom e a fé salvadora, a fé que opera na salvação. E um exemplo bem patente a respeito da fé que opera na salvação, que opera para a salvação, nós podemos ler em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, quando Paulo diz desta maneira: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé a qual Paulo se refere aí é a fé para a salvação. Quando ele se refere a homens perversos e maus, esses não estão buscando a fé como dons, mas a fé em relação à salvação. E homem perversos e maus não está preocupado com a salvação. A fé para a salvação, ela opera no momento da pregação do Evangelho, convencendo os ouvintes que ele necessita de mudança de atitude. E esta mudança de atitude vem pelo conhecimento do Evangelho e a crença naquilo que está sendo pregado. Gera fé no homem, fazendo com que ele aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador. A fé salvadora, a fé que vem por meio da pregação do Evangelho, opera neste sentido. Por isso, Paulo ensina aos romanos dizendo assim no capítulo 10, no versículo de número 17: e assim a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. E também Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta é a fé para a salvação, que não é do próprio homem, mas vem de Deus, produzindo no homem, e ele reconhecendo que precisa de um Salvador. Já a fé como dom, ela age na vida do crente em situações de extrema dificuldade. Tais crente, nesta situação, ele não se abate, de forma que a fé dele faz com que ele vislumbre a solução do problema antes mesmo de ele vir a acontecer, conforme a própria escritura de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esta é a fé que faz com que o homem, sendo servo de Deus, ele não venha se abater nas circunstâncias adversas, mas antes ele tem uma fé tamanha que não deixa a sua crença desfalecer diante de tal situação. Aí nós temos vários exemplos bíblicos, como o exemplo do povo de Israel frente ao Mar Vermelho, quando o faraó vinha o perseguindo, antes de ver o mar já aberto, Moisés manda que o povo não temesse e ficasse quieto, porque veria o livramento do Senhor. Ora, está em uma situação difícil, o inimigo à frente, o mar como obstáculo atrás, e ouvir dizer que Deus vai tomar providência. Mas isso é só para quem tem fé de forma sobrenatural. Amém? Aí está o nosso primeiro tópico. Estaremos agora indo para o nosso segundo tópico. Segundo tópico: dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Observamos que o Senhor Jesus, ele muniu a igreja com este dom, haja visto que o pecado veio fazer com que o homem ficasse debilitado. E uma das regiões onde o pecado debilita o homem é justamente no corpo físico, trazendo-lhes enfermidades, e muitas. E o dom de cura da parte de Deus para a igreja atua justamente nesse fim. Mas isso não quer dizer que não vá haver crentes que estejam enfermos e nem tampouco crentes que venham morrer com algum tipo de enfermidade. Não é bem por aí. Se fôssemos explicar aqui a respeito desta questão, eu posso dar certeza aos irmãos que não conseguiríamos explicar tamanha complexidade desta situação. Mas vejamos alguns exemplos bíblicos e algumas vezes porque os dons de cura opera em algumas pessoas fora de sua congregação e não opera na sua congregação. Lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 11 e 12, encontramos assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito
para junto deles, no prótico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilheis disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando havia decidido soltar. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Desserte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunho. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo fortaleceu a este homem, que agora vos verdes e reconheceis. Sim, a fé que vem pelo meio do nome de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Se observa que o povo correu atônito a Pedro e a João, e Pedro teve que explicar que não era pelo poder deles próprios que aquilo veio a acontecer. E como eu disse, algumas vezes o próprio Deus ele impede de que o irmão que na congregação local não exerça sobre aquele irmão o poder do dom de curar, muitas vezes por esse fato, que os demais se apega a ele, o tornando um ídolo, como se ele, ou se dele mesmo, tivesse fluindo aquele poder, como se ele não dependesse da vontade de Deus para que as coisas viessem a acontecer. E aí fica fazendo daquele irmão um ícone, ou fazendo daquele irmão um semideus. E Deus então faz com que, quando ele está em sua congregação, nada acontece. Quando ele sai para visitar outras congregações, aí o dom opera na sua vida, e muitas vezes ele mesmo não consegue entender o porquê, mas muitas vezes é por este motivo, para que ele não venha acabar se desviando pelo assédio dos irmãos da congregação que não entende o operar do poder do Espírito Santo. Vale fazer esta observação. O segundo subtópico é a redenção e as curas. Como eu já disse em breves palavras no tópico anterior, o pecado ele veio tirar a harmonia que havia entre a natureza, o homem e Deus. E essa harmonia, ela gira em torno das mazelas que acontecem na humanidade, e dentre essas mazelas insere-se a enfermidade. E nós sabemos, por isso que de antemão já disse que não somente por nós sermos crentes é que não podemos ser atingidos por enfermidade. Tanto podemos como conhecemos pessoas sendo crentes, e até a própria Bíblia mostrou e mostra alguns servos de Deus que operaram grandes maravilhas. Até o próprio caso do profeta Eliseu morreu com enfermidade. O dom não quer dizer que todas as pessoas vão ser curadas por meio do dom. Justamente por causa disso que agora nós estamos lendo em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 22 e 23, que diz assim,
porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho de Deus, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo, irmãos, conforme está escrito aí, só será completamente redimido após o arrebatamento. Aí sim teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor, corpo glorioso. Enquanto estivermos neste tempo, estivermos nesta terra, estaremos sujeitos a sofrer com as enfermidades. Por isso ninguém se atribule se o dom que opera em algum irmão em sua congregação não consiga fazer com que essa enfermidade venha a ser curada. O que vale para cada um de nós é termos certeza de que, se partirmos a qualquer momento, estaremos com o Senhor na glória. Amém? E o terceiro e último subtópico deste tópico é a necessidade destes dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolveu rapidamente. O ser humano pensa que pode superar Deus. Aí é que está o grande e também o grande desafio da igreja está neste ponto, porque as pessoas acham que pelo desenvolvimento da ciência ela não precisa mais estar recorrendo a Deus, porque o homem pode resolver. Aí é que muitos se embaraçam. É justamente aí que o crente não pode também deixar se embaraçar por isso. Ora, se a medicina tiver que operar, vai operar. Mas primeiramente nós temos que colocar única e plenamente toda a nossa confiança no poder que Deus deu à sua igreja na face da terra. E sendo por ele mesmo guiado, tendo que ser levado às mãos do médico, olha que eu falei, sendo por ele mesmo guiado, sendo nós por Deus mesmo guiado, venhamos estar nas mãos dos médicos. E sendo ele trabalhando, os próprios médicos entenderão que o crente está ali porque Deus assim o conduziu. E aí, de qualquer forma, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Mas a necessidade de a igreja buscar estes dons é justamente para também estes céticos venham reconhecer o grande e maravilhoso poder de Deus que ele assim dispensou para a sua igreja. O terceiro e último tópico é o dom de operação de maravilhas, que ele está dividido em 3 subtópicos: o dom de operação de maravilha, exemplos bíblicos e distorções no uso dos dons de cura e de operação de maravilhas. Os dons de operação de maravilha, ele transcende a simples questão de acontecer um milagre. Ele faz muito mais e além da perspectiva humana. Por exemplo, quando Pedro chega na casa de sua sogra e a sua sogra está febril, Pedro ora e a sua sogra ali é curada. Isso operou o dom de cura. Então não é uma grande maravilha. Mas, se olharmos aquela situação de Josué, quando precisava vencer o exército do inimigo, e ele olha
para o sol e para a lua e manda que ambos se detenham, aí foi uma operação de maravilha. Outro exemplo é quando os discípulos estavam em meio ao mar revolto, preocupado com aquela situação, e o barco já estando quase a pique, eles buscam o socorro em Cristo, e Cristo olha para eles e diz: homens de pequena fé. E de imediato Jesus olha para o vento e para o mar e diz que o mar venha se aquietar e o vento venha se calar, e ambos obedecem à voz do Mestre. Aí também é um exemplo de operação de maravilha. A operação de maravilha, ela intervém na natureza, ela intervém no sobrenatural, que por mais que o homem tente, pelos recursos humanos, eles não conseguiriam fazer com que isso viesse a acontecer. Quando o Senhor Jesus operou na morte de seu amigo Lázaro, ali também é um exemplo de dom de maravilha, porque jazia há 4 dias de morto. 4 dias de morto, o corpo já estava em decomposição. Só a operação do dom da maravilha é que podia estar fazendo com que aquilo viesse a acontecer. Então, a distinção entre o dom de curar e o dom de maravilha gira justamente em torno disso. O dom de cura, você pode procurar um médico e o médico dá o jeito, mas a sua fé é tamanha que você recorre a Deus e Deus opera a cura. Mas já o dom de maravilha não. Ainda que você recorra aos especialistas, ele nada poderá fazer. Aí só resta mesmo recorrer ao dom de maravilha, a qual Deus assim disponibiliza a sua igreja. E nesses últimos dias nós precisamos firmemente buscar os dons de maravilha, para que o mundo venha saber que Cristo ainda opera em nosso meio. Todos os irmãos, os quais estão nos ouvindo, eu até proponho uma busca incessante ao nosso Deus por este dom tão maravilhoso, que vale até a redundância, que é os dons de maravilha. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.